Pré-candidato ao Planalto, Ciro Gomes, criticou notícias que apontam possível vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno, caso o pedetista desista de concorrer ao cargo nestas eleições. O pedetista afirmou que será impossível retirar sua candidatura e destacou que quem fala o contrário não está enxergando o perigo que o Brasil corre. Em alto e bom som, que eu vou até o fim com a minha candidatura e que vou vencer no segundo turno. Olha aqui nos meus lábios, eu não desisto. Se os que pregam o contrário tivessem inteligência política, um pouquinho, e um mínimo de amor pelo Brasil, eles saberiam que o risco maior para Lula e para a nação brasileira não está na permanência da minha candidatura, mas justo o oposto, na sua retirada, que é simplesmente, ouçam, impossível. O ex-ministro da Casa Civil ainda criticou a polarização entre Lula e Bolsonaro e ressaltou que se retirar do pleito é apenas dar mais visibilidade ao atual mandatário, que levanta bandeiras ao antipetismo. Sem a minha candidatura, a tal polarização odienta aumentaria muito em um momento em que Lula estagnou ou cai e Bolsonaro se sustenta ou cresce. Porque a resiliência do genocida é muito menos ilógica do que aparenta e está fortemente ancorada, presta atenção, no antipetismo. E subiu o tom, afirmando que a sombra do petismo é um risco para a democracia. E destacou que sua candidatura é autêntica para essa corrida ao Palácio do Planalto. Porque a sombra do Lula e do petismo escurecem o cenário, travam temporariamente, espere um pouco para ver, o debate e a percepção de que há alternativas. Mesmo que pensem e queiram o contrário, estas forças estão se transformando num verdadeiro risco para a democracia. Estas sombras obscurecem o debate porque não apresentam nenhuma proposta, repetem alianças nefastas, não fazem nenhuma autocrítica e só pensam em conchavo e aniquilamento de outras candidaturas autênticas, como a minha quer ser. Vamos falar de economia. Com a alta da inflação, 8 em cada 10 produtos pesquisados nos supermercados apresentaram aumentos, o que está deixando as famílias brasileiras sem opção. Veja agora no comentário de Marcelo Guedes. IPCA de abril de 2022 é o maior desde 1996. A gente percebe que a inflação continua persistente, se alimentando da própria inflação. Mesmo com as ações do Banco Central Brasileiro elevando os juros, onde desde março do ano passado foi elevada por 10 vezes consecutivas, ainda não foi suficiente para segurar o repasse de preços para o consumidor. 78% dos produtos já sofrem impacto inflacionário. E o que fica de importante aqui para nós, senhores? Nós estamos percebendo que existe uma difusão. O que é difusão? Ainda haverá repasse dessa inflação. Recentemente tivemos a alta do óleo diesel em quase 9% anunciado pela Petrobras. O óleo diesel, sabemos que ele é o principal insumo do transporte brasileiro e, consequentemente, isso trará mais repique de inflação para os próximos meses. E para suportarmos todo esse momento inflacionário que tanto corrói o nosso bolso, que tanto prejudica a nossa saúde financeira, fica aqui novamente algumas dicas muito importantes. Revisão total das nossas despesas. Já sabemos que acreditamos que já foi feito isso, mas novamente, reavalie o que é importante constar no seu pacote de despesas mensais. Seu banco, por exemplo, taxa Selic hoje é 12,75%. Acima de 1,5% ao mês de juros do seu banco lhe cobrar é spread bancário. Por quê? A gente já está balizando aí o preço do dinheiro, mais os impostos que o banco tem. Então, negocie, renegocie, faça previsões, mexa-se antes de as coisas ficarem difíceis, antes de a roda parar de vez. Nesse momento, é prudente e inteligente cuidar do seu bolso. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, nomeou o infectologista Davi Uip como secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira. A pasta de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo ganhou um secretário. O médico infectologista Davi Uip foi nomeado pelo governador Rodrigo Garcia nesta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes. Hoje um dia especial para São Paulo, para o governo do estado de São Paulo, que é o dia que eu anuncio a entrada no nosso secretariado, o nosso novo secretário de Estado, o Dr. Davi Uip.
Em primeiro lugar, em nome da população de São Paulo, agradecer o Dr. Davi Uip pela colaboração voluntária que ele deu à população de São Paulo, iniciando e coordenando e instituindo o nosso centro de contingência no início do período da pandemia do Covid-19 e ao longo dos últimos anos. Davi será responsável por integrar ações de vigilância epidemiológica, assistência, pesquisa, ensino e produção de novas vacinas e de medicamentos para combate a doenças infecciosas. É uma nova área do governo de São Paulo, criada a partir dessa história, a partir dessa necessidade de que a gente possa estar mais preparado para enfrentar esses desafios de, eventualmente, enfrentarmos novas pandemias. O Dr. Davi Uip, portanto, assume essa Secretaria de Estado, que terá sob o seu comando o Instituto Butantan, a Fábrica de Remédios de São Paulo, o Instituto de Saúde e várias outras instituições do governo de São Paulo, de pesquisa e de ciência, que vão ter áreas específicas para justamente estudar o futuro com o aprendizado que nós tivemos no passado. O novo secretário declara que a pasta pretende ser uma secretaria de planejamento estratégico que chegou para somar as outras secretarias e que não há concorrência. A secretaria tem um papel do dia a dia que é brutal. Eu fui secretário quase 5 anos, eu sei o que é o dia a dia de uma secretaria, que eles fazem isso com grande competência. Agora, essa secretaria vem para se associar não só à Secretaria de Saúde, mas da educação, às universidades, para ser propositiva. Então, é uma forma de nós elaborarmos o planejamento futuro. Ela não compete, ela só adiciona. E não só a saúde, como diversas outras secretarias. Davi Uip é formado pela Faculdade de Medicina do ABC em Santo André, com especialização, mestrado e doutorado em moléstias infecciosas e parasitárias, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, além de professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP. Foi diretor da Casa da AIDS, do Hospital das Clínicas da USP, diretor executivo do Instituto do Coração, diretor técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e secretário de Estado da Saúde. O decreto com a nomeação será publicado na sexta-feira, no Diário Oficial do Estado. Senadores da Comissão de Direitos Humanos se encontraram com indígenas e indigenistas em Roraima para verificar as denúncias de violência contra os povos da etnia Yanomami. A comitiva vai conversar com as lideranças indígenas e acompanhar, entre outros assuntos, a apuração das denúncias de estupro e assassinato de uma menina de 12 anos, no último dia 25 de abril. Ela teria sido vítima de garimpeiros que exploram ilegalmente a região. Também serão investigados o desaparecimento de uma criança e o incêndio de uma comunidade inteira. A intenção dos parlamentares é cobrar das autoridades estaduais e federais a garantia da integridade física e territorial dos Yanomamis. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Humberto Costa, alegou que vai ser realizada a tentativa de entender o que ocorreu para resolver o mais rápido possível esses problemas. A realização de uma audiência, não somente para ouvir aqui em loco essas demandas e essas denúncias, mas também ouvir tanto as autoridades federais e estaduais, no sentido de qual é a versão que tem e também o que está sendo feito para que esses conflitos possam ser efetivamente resolvidos. O senador ressaltou que, além dos problemas de violência contra os povos indígenas da região, também foram identificados outros problemas de doença e crescimento de garimpo ilegal. O crescimento da malária, a contaminação dos indígenas pelo mercúrio e tantas outras coisas que são problemas existentes. Ao mesmo tempo que nós sabemos que há uma grave crise social que tem feito com que o garimpo cresça, nós precisamos que o governo tome medidas estruturais para enfrentar esse problema também. E destacou que há um time grande e empenhado para entender os casos e, posteriormente, levar um relatório ao Congresso. Temos uma comitiva muito ampla de deputados, de senadores, as duas comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado, a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e também uma comissão especial da Câmara dos Deputados para fazer esse acompanhamento e depois transmitir
ao Congresso Nacional que nós vimos. Os Yanomamis são um grupo de aproximadamente 35 mil indígenas que vivem em cerca de 250 aldeias na floresta amazônica e na fronteira entre a Venezuela e o Brasil. E daqui a pouco... E agora? Vamos juntos, E vai daqui lá. a pouco, doação de vacinas contra a Covid para outros países é aprovada pelo Senado Federal. Os chineses driblam quarentena e se casam em cerimônia virtual. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta.